Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais um Pod Café com Fá. Estamos aqui com a doutora Ana Paula Noia Gatto. Ela é formada em Medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, especialista em mastologia e mamografia. Tem a clínica com o nome dela, né, doutora Ana Noia. Especialista em várias áreas, né, como radiologia, mamografia, oncologia. Tem uma vasta experiência, né, na carreira da mastologia. E agora ela está aqui nesse mês especial do Outubro Rosa para nos contar um pouco mais, né, sobre sua trajetória, sobre as doenças relacionadas ao câncer de mama, sobre a escrita do seu livro, Código da Mente Empreendedora. Seja bem-vinda, doutora Ana. Conte um pouquinho para quem está nos assistindo quem é a doutora Ana. Olá, eu inicialmente quero agradecer o convite. Tá? É sempre muito bom a gente poder compartilhar nossas experiências. Eu acredito que quando a gente se comunica, que a gente passa realmente a experiência, tantas outras pessoas podem aprender conosco. Bom, eu sou Ana Paula, então eu sou mastologista, sou casada com o João Pedro, tenho uma filhinha, Ana Beatriz, que já faz direito, e nós juntos temos a Clínica da Mulher, que foi uma clínica que completou esse ano 34 anos. É uma clínica, nós somos todas mulheres, então o nosso time é todo feminino, tanto nós enquanto profissionais, como também nossas colaboradoras. Tá? Então, assim, temos um grande time de mulheres para atender com exclusividade também as mulheres, atendendo nas faixas desde a adolescência até a fase etária, digamos, a senilidade, mulheres com mais de 80 anos, né? Em 14 especialidades. Então, assim, uma clínica pronta realmente para cuidar da saúde das mulheres. Nossa. E como foi para a senhora se decidir por medicina e pela área de saúde da mulher, né, mais especificamente pela mastologia? Desde pequena eu sempre quis ser médica, tá? Algo que eu acho que é vocação mesmo. Quando eu já estava no 5º ano de medicina, na verdade eu queria ser obstetra, né? Me encantei pela obstetrícia, pelo fato de a gente poder colocar ao mundo, né, aquelas crianças. Era um momento muito especial para mim. E eu fui fazer o meu último ano no Hospital de Maltês. Chegando lá, eu conheci o setor da mastologia, um ambulatório, e me encantei com a mastologia, porque foi uma área que eu não tinha visto na faculdade. Anteriormente não existia, tá? A especialidade mastologia. Na verdade, o que existia era a cadeira de ginecologia e reprodução humana, e que ali dentro, en passant, a gente via qualquer coisinha sobre mama e câncer de mama. E quando eu me deparei ali com o departamento, que eu comecei a ver a quantidade de mulheres chegando, principalmente da região do interior, né, da Bahia, com o câncer de mama, inclusive muitas vezes avançado, aquilo me chocou, me surpreendeu também e me deu uma vontade muito grande de estudar sobre aquilo e pensar como, de alguma forma, né, eu posso, no futuro, ajudar essas mulheres. Então, foi sempre esse pensamento que me levou a construir a carreira que eu construí dentro da mastologia. Bacana. E estamos no mês, né, do Outubro Rosa, e há mais de 20 anos a senhora é responsável pela realização da campanha em Salvador. O que mudou ao longo dos anos com a campanha? Como a senhora percebe que ela vem tendo resultado positivo na vida das mulheres? Olha, o resultado é positivo muito grande. Na verdade, eu comecei a campanha em 1992. Logo que eu cheguei da Itália, 2 anos que eu passei na Itália fazendo pós-graduação, e na Itália eles já faziam essas campanhas, fazendo com que as mulheres fossem para o instituto fazer os exames precocemente e desta forma eram diagnosticados os tumores logo no início. E eu vi que isso fazia toda a diferença. Aqui na Bahia, no Brasil, não falávamos em fazer um diagnóstico precoce. As pacientes simplesmente chegavam já com câncer avançado. Então, isso reduzia o tempo de vida delas e a própria qualidade de vida. Quando, então, eu percebi que eu podia fazer algo, eu comecei fazendo, então, campanhas. Geralmente, primeiro eu comecei na região do interior, ia muito aqui a Catu, Lauro de Freitas, todas as regiões em que eu podia ter acesso, em centros comunitários, em escolas. Eu comecei indo e coloquei o nome da campanha, Seja um Beija-Flor, faça a sua parte. Porque, como eu dizia para as mulheres, vocês precisam se examinar, né, se tocar
e perceber se tem algo diferente, porque pelo menos através deste autoexame, a gente não vai fazer um diagnóstico precoce, mas já vai antecipar também a sua ida ao médico. Lembrando que 38 anos atrás, a quantidade de mastologistas era muito reduzida, ainda na especialidade que quase não se ouvia falar. Então, o paciente geralmente ele ia para o ginecologista. E devido também à falta de experiência do ginecologista, muitas vezes o câncer não era diagnosticado no início, retardando ainda mais esse diagnóstico. Então, postergando também o início de um tratamento. Isso também prejudicava. Então, muitas mulheres faleciam por conta desse atraso no diagnóstico. Por isso que muitas mulheres, inclusive, diziam assim, para que eu vou fazer um diagnóstico precoce? Quer dizer, nem diagnóstico precoce, por que eu vou fazer um diagnóstico do câncer? Se ele é fatal, se eu vou morrer de qualquer jeito. Então, isso durante muitos anos ficou muito claro para as mulheres, que era assim, que o câncer de mama era sinônimo de morte. E com o tempo nós fomos então mudando essa visão, para as mulheres, mostrando que se elas fizessem a mamografia todos os anos, nós conseguiríamos diagnosticar um câncer logo no início. E desta forma iniciaríamos também precocemente o tratamento e ela teria realmente cura. Então é isto que mudou ao longo de todos esses anos. Em 2010 entrou o INCA, começando as primeiras campanhas aqui no Brasil, trazendo inclusive isso também de fora, que já tinha começado nos Estados Unidos. Isso ampliou realmente a conscientização, fazendo com que todos os jornalistas, TV, rádio, começassem realmente a divulgar mais ainda a importância sobre a mamografia e fez com que muitas mulheres iniciassem. Isso fez o quê? Reduziu a quantidade de cânceres avançados. Aumentando o diagnóstico precoce, aumentamos a sobrevida, aumentamos as chances de cura. Graças a Deus. O autoexame ainda é a primeira forma mais indicada e após isso seria a ultrassom, mamografia, ressonância. Qual é indicada em cada fase da vida da mulher? Existe um método de imagem mais eficaz que o outro ou por que não todas fazerem logo o mais eficaz? Como eu falei, o autoexame é uma forma da mulher se conhecer sua mama. A partir do momento que ela tem esse conhecimento de como é sua mama no normal, se surgir algo diferente, ela vai se antecipar e vai procurar logo o ginecologista ou o mastologista se ela tiver acesso. Em relação aos exames, a partir dos 35 anos de idade, nós já indicamos a mamografia se essa paciente tiver histórico de câncer na família, ou ela mesma já tiver tido algum câncer, de algum outro órgão, ou ela tiver a doença chamada mastopatia fibrocística, que são cistos e nódulos nas mamas. Caso contrário, ela pode iniciar a partir dos 40 e vai fazer todos os anos. Não tem data nem período para terminar. Tá? Muitas pacientes perguntam, doutora, eu tenho 80 anos, eu continuo? Sim, se você ainda estiver bem e puder fazer a mamografia, venha realizar, porque realmente você ainda pode ter um câncer. Uma mulher aos 90, 92 anos de idade ainda pode ter um câncer. E a gente também faz o quê? A ultrassonografia. Desde o início, a partir dos 20 anos, a gente já indica a ultrassonografia das mamas, porque nós temos também hoje 5% dos cânceres de mama são diagnosticados em mulheres jovens. Mulheres ali com 18, com 20, 25, 26, já é uma quantidade grande de mulheres sendo diagnosticadas nessa faixa etária. Então, mudou, drasticamente. Da época que eu comecei a estudar, o câncer era mais frequente em mulheres na faixa dos 40 aos 60 anos de idade. Hoje não. Hoje todas as mulheres podem ter câncer de mama. Lógico, aumenta sempre na pós-menopausa. Mas temos esses 5% de mulheres na pré-menopausa, ou seja, mulheres ainda, inclusive, que nem chegaram no climatério, mulheres ainda em fase reprodutiva com câncer de mama. A mamografia ela é mais indicada que a ressonância? Sim, como método de rastreio, sim. A ressonância nós utilizamos quando a mama é muito densa, quando a gente percebe que tem um nódulo ali, a gente quer descobrir se tem mais alguma coisa. Então, é um método complementar, tá? Até porque a dose de radiação é muito alta. E nem todas as mulheres conseguem fazer a ressonância mamária. Ela é bastante desconfortável, tá? A mulher fica deitada em decúbito ventral,
com as mamas dentro de uns círculos. Então, aquilo ali também gera um incômodo, né? E dentro de um aparelho de ressonância. Então, nós só indicamos em alguns casos. Não é o exame de rastreio continua sendo a mamografia, e o mais acessível ainda é a ultrassonografia, que eu recomendo que todas as mulheres façam pelo menos uma vez ao ano, e se ela tiver histórico familiar, que ela faça 2 vezes ao ano. Massa. Quais os sinais mais precoces que as mulheres ainda ignoram quando se fala em câncer de mama? Eu acredito que seja o derrame papilar. Muitas mulheres não sabem que o câncer também pode se manifestar através de gotículas que saem do bico do seio. Então, se a mulher acorda de manhã, encontra seu sutiã com uma secreção ou achocolatada, ou sanguínea, ou sangue mesmo, ou até mesmo incolor, isso já é um sinal que pode ser ali ou uma doença benigna, um papiloma benigno, ou já um carcinoma intraductal, uma patologia maligna. Há outras coisas, são retrações na pele, né? Também. O bico do seio, ele também fica mais intruso. Então, se o seu biquinho do seio estava sempre para fora e agora ele começou a entrar, ali tem um problema. Significa que tem um tumor que está puxando esse mamilo para dentro. Também alterações na cor da pele, também pode acontecer. Também um aspecto de casca de laranja, é um dos tumores mais agressivos que nós temos. Ou simplesmente o aumento da mama num curto espaço de tempo, sem nenhuma justificativa. Uma área mais endurecida na mama, também um nódulo na axila, você percebeu um nódulo mais endurecido na axila. Também aqui nesse lugarzinho, chama de fossa supraclavicular, também pode ter. Então, são vários sinais que essa mulher pode ficar atenta, né? E caso ela realmente perceba algum desses sinais, realmente a conduta é ir procurar de imediato um mastologista. Nossa. Como o estilo de vida, alimentação, exercício, sono influencia na prevenção do câncer de mama? Totalmente. Hoje nós sabemos que os bons hábitos de vida estão realmente reduzindo a quantidade de cânceres. Se a gente passa a fazer uma atividade física diária, isso contribui. Se a gente deixa de fumar, de beber, né, uma bebida alcoólica, fazer atividades físicas mais constantes e emagrecimento. Ontem mesmo eu estive, inclusive, num curso onde se falou muito sobre a obesidade. E a obesidade hoje é considerada um fator de risco para o câncer de mama. Também a poluição. Né? Muitas vezes tem mulheres que vivem em locais com indústrias. Então, essas indústrias estão jogando, né, para o ar esses poluentes químicos, muitas vezes. Então, em determinadas regiões, né, que há uma maior concentração de indústrias, fatalmente essas mulheres podem também ter uma quantidade maior de câncer, não só de mama, tá, mas outros tipos de cânceres. E também nós sabemos que águas, também locais que têm uma água com metais pesados, também pode contribuir com o aumento da incidência do câncer. Sim. A senhora também é especialista em oncologia, né? E nesse aspecto, existe a classificação para os exames de imagem, a classificação BIRADS, né? O BIRADS 4 e 5 já é indicativo ou só a biópsia realmente pode confirmar? Bom, o BIRADS inicialmente é uma categoria universal, o que significa que você pode levar o seu exame em qualquer país e se ele ler apenas a questão lá, BIRADS, ele vai saber qual é a sua patologia. Ele não precisa nem ler o laudo, né? Digamos que você lê em português e você for para a Europa, né? E você chegar lá na França, se eles verem lá qual é o BIRADS, eles sabem o que é a sua patologia. Então, é uma classificação internacional. O BIRADS 4, ele é dividido em A, B e C. O A é uma suspeita leve, né? O B é uma suspeita moderada, o C já estamos com a suspeita maior. E o 5 é quando a gente olha aquela imagem e você tem certeza de que as características radiológicas daquela imagem são de um câncer. Então, por isso essa classificação. E a partir dessa fase, nós sempre temos que fazer biópsia, tá? É mandatório. Veio um 4, é biópsia. Um 5, mais ainda, não pode fugir.
Uma pergunta que surgiu: é recomendado fazer a cirurgia para retirada de nódulos e cistos, seja ele qual tamanho for, ou se já tem muito tempo ali com a mulher, ou se surgiu um novo, é recomendado fazer a cirurgia logo para se livrar, mesmo que não seja? Não, os cistos a gente faz punção, tá? Sempre. A gente Sim. aspira aquele materialzinho, aquele conteúdo e a gente manda examinar. Isso é padrão. Também os nódulos sólidos, a gente também faz punção. Se esse materialzinho der alguma suspeita, né, por exemplo, células atípicas, nós indicamos sempre que tire, tá? Porque é uma lesão que vai anteceder, ela é precursora de um câncer de mama. Ou seja, em algum momento essa mulher vai desenvolver o câncer. Mas se for um tumor totalmente benigno, né, um lipoma, às vezes um amartoma, até mesmo um fibroadenoma, não precisa. Salvo se esteja incomodando a paciente, ou porque ela está pegando, está incomodando, ou porque está doendo. Aí a gente indica a cirurgia. Entendi. Qual foi o caso mais difícil para a senhora ao longo de sua carreira? Se puder relatar uma história, né, que te impactou, sem citar nomes, claro, ter sigilo médico, e como estudo de caso, né, o que te chamou mais atenção e se era possível contornar se houvesse um diagnóstico prévio. Olha, eu tive inúmeros casos assim, né? São muitas histórias, na verdade, mas são 38 anos fazendo a mastologia e me deparei realmente com muitos casos. Mas agora me veio assim em mente um caso que para mim acho que deve ter sido talvez o mais grave, ou pelo menos aquele que me chocou mais. Eu ainda trabalhava no Hospital Manuel Vitorino, eu era chefe também do setor de mastologia de lá, e recebi uma paciente, naquela época ela já tinha uns 28 anos de idade, estava grávida do seu sexto filho, e ela notou que uma das mamas estava crescendo muito mais do que a outra e ficando muito endurecida. Ela já havia estado com obstetra, ele tinha dito que normal, que era do leite, que uma mama estava crescendo mais do que a outra, que ela não se preocupasse. Mas aquilo estava incomodando ela, até porque já era a sexta gestação, ela sabia como era os seios, né, durante o período que antecede, né, o parto. Realmente as mamas começam a ficar maiores, um pouquinho mais endurecidas, tem pessoas que sentem muita dor, né? Mas chamou muita atenção dela. E ela realmente procurou o serviço. Quando eu examinei, já percebi que ali se tratava de um câncer, né? E uma forma agressiva, pelo tempo que ele tinha se desenvolvido. Porque ele começou a se desenvolver realmente ela gestante. E ali então me veio, bom, isso aqui pode ser realmente um sarcoma. E fizemos realmente a biópsia, verificamos que era realmente um sarcoma. O sarcoma é um tipo raro de câncer e muito agressivo, muito agressivo. Então, ela estava no 8º mês de gestação e eu precisei então chamar o obstetra e dizer, olha, ela precisa antecipar esse parto. Porque agora é uma questão de tempo. Eu preciso fazer a cirurgia urgente dessa paciente. E assim foi feito. Então, foi antecipado esse parto, foi preparado o coraçãozinho, né, do bebê, com o neonatologista também, obstetra, conseguiu fazer o parto dessa criança. Logo em seguida, então, a gente já fez a cirurgia, retiramos toda a mama, depois ela teve que fazer radioterapia. E eu fiquei acompanhando essa paciente ainda há alguns poucos anos, tá? Depois ela começou a ter metástase generalizada, metástase cerebral. Então, a última vez que eu estive com ela, eu fui na casa dela em Mata Escura, porque ela já não conseguia mais fazer nada. Então, eu fui até a casa dela, praticamente me despedir, né? E logo depois, realmente, ela veio a óbito, deixando 6 crianças. Hoje, uma das filhas dela é minha paciente, né? Então, assim, eu acredito que essa tenha sido assim, a história mais chocante, mais triste, tá, da minha carreira. Tivemos outras pacientes, lógico, né, que também vieram a óbito, porque o diagnóstico também, quando ela chegou para mim, já era muito tardio, mas também tive a felicidade de ter pacientes, tá, que estão ainda hoje vivas, né, que já completou 31 anos após o diagnóstico do câncer. Eu tenho inúmeras pacientes que continuam vivas, né, graças realmente a esse diagnóstico precoce. Além dos exames de imagem, já existem exames de sangue ou genéticos que ajudam na prevenção? Na prevenção, não.
Mas nós podemos sim fazer testes genéticos, que é o painel hereditário para o câncer. Na verdade, é um painel que avalia vários tipos de câncer. E ali ele coloca para a gente qual câncer tem maior predisposição. Então, a gente pode orientar essa paciente a repetir mais exames ou a fazer determinadas orientações, dar orientações até mesmo da parte nutricional para essa paciente, com a finalidade de melhorar, digamos assim, a chance dela vir ter o câncer, porque somente 30% é hereditário. Tá? Ou seja, mesmo um exame desse negativo, ela pode ter um câncer, porque vai depender também do seu comportamento em vida, né? Então, nem tudo vem da genética. Então, 30% vem da genética, 70% vem dos nossos hábitos de vida. Então, eu posso não ter nenhum histórico na família, mas se eu faço tudo errado durante a minha vida, né, eu, infelizmente, posso vir a ter um câncer. A senhora citou nutricional, eu sei que a senhora não é nutricionista, mas da área alimentar, o que já tem comprovação de que realmente contribui para o aparecimento do câncer, principalmente o de mama. A gente sabe que a ingesta com a maior quantidade, né, de proteínas animais ou de substâncias mais contaminadas com os agrotóxicos, as próprias bebidas, os próprios refrigerantes, né, que são todos também, têm substâncias cancerígenas. Logo, não é beber uma, nem duas, né? Estamos falando aqui de quantidade, rotina, né? Então, muitos dos alimentos que chegam à nossa mesa, eles estão contaminados com substâncias cancerígenas. Muitos desses alimentos que a gente compra embalados, né, que estão ali na prateleira há muito tempo, os embalados mesmo de caixinha, de lata, tudo aquilo ali tem conservantes, uma grande quantidade de conservante para fazer com que aquele alimento fique ali na prateleira 2, 3 anos. Então, quando a gente consome aquilo, sempre, né, lógico, nós estamos também trazendo para o nosso organismo substâncias que não são, digamos assim, agradáveis, né, à nossa microbiota intestinal, e ela, em algum momento, a gente vai favorecer o aparecimento de um câncer. E no autoexame é possível perceber se trata de cisto, nódulo ou tumor? Para o leigo, não. O paciente, não. Nós, né, mastologistas, já temos um pouquinho mais de costume, né, de tentar entender ali se realmente é um nódulo mais sólido ou um cisto. Então, algumas características fazem a gente fazer esse diagnóstico. Mas, hoje, com os exames, principalmente a ultrassonografia mamária, que é um exame fantástico, eu sou apaixonada também pela ultrassonografia, ele realmente faz o diagnóstico preciso, ele vai te dizer, isso aqui é um cisto, isso é um sólido. E é baseado neste exame que a gente toma as condutas de fazer punções, ou indicar uma core biopsy, que é uma biópsia de fragmento, quando a gente tem uma suspeita maior, um 4C, um 5, a gente já não faz punção, a gente já indica uma biópsia de fragmentos. Nódulo antigo, grande, que não evolui, é menos preocupante que um nódulo menor novo ou não tem nada a ver só a biópsia para dizer? Todo nódulo é recomendado fazer biópsia? Sim, todos os nódulos a gente recomenda fazer biópsia. E realmente, se esse nódulo está estável, ele provavelmente não é um câncer. Mas aquele novo que surgiu, ele pode ser um câncer. Por isso que é imperativo que a gente sempre faça os exames e na presença de novos nódulos que a gente realmente faça uma punção. Sobre o mapeamento genético que a senhora até citou, o resultado é 100%? Ao fazê-lo e der negativo, a pessoa pode ficar despreocupada quanto aos riscos de câncer ou ainda pode vir a ter relacionado justamente à alimentação e estilo de vida ruim? Ainda pode ter. Então, assim, ele não é 100%, né? Ele é um exame que vai dar um parecer, digo assim, quais os cânceres que você tem maior chance de vir a ter, né, um câncer. Por exemplo, eu fiz um teste genético e, no meu caso, deu uma maior predisposição ao câncer intestinal. E eu realmente ainda não tinha feito a colonoscopia, uma distração minha de sempre dizer, vou marcar para fazer, mas faltava o tempo, porque tem que ter um dia de preparo. Depois você faz o exame, depois às vezes você fica ainda mais um dia. E eu fico adiando. Quando eu recebi o resultado, falei, olha, tá na hora de eu fazer minha colonoscopia. Então, aí eu já fui, fiz a colonoscopia, mantenho os exames em dia. Então, na verdade, eu acho que esses exames nos servem para dar um alerta, aquela sacudida, tá? Quando a gente está quieto, não estou fazendo nada, acho que tudo está bem.
Aí a gente faz um exame desse e a gente percebe que, poxa, será que eu estou cuidando realmente bem da minha saúde? Será que eu não poderia cuidar melhor? Será que eu não posso me antecipar e fazer alguns exames? Os exames estão aí para a gente fazer, né? Porque a gente ajuda, quando a gente faz os exames, se tiver uma lesão logo no início, pronto, a gente faz a cirurgia, retira, né? E vamos estar livres, né? Para continuar a vida, para seguir a vida. Então, é importante. Eu sou assim, apaixonada pelo exame de imagem, pela ultrassonografia, pela mamografia. Acho, sim, que todas as mulheres precisam ter uma rotina nos seus exames. E a pergunta que não quer calar, é possível evitar o câncer? Não, ainda não. Saindo um pouco desse assunto, né, de Outubro Rosa, a senhora também é escritora. Fale um pouco sobre seu livro Código da Mente Empreendedora Revelado. Como foi para produzi-lo e como é para se dividir e manter essa carreira empreendedora? Não, olha, o livro foi uma experiência fantástica, né? Junto com outros empresários, a gente escreveu esse livro para orientar pessoas que também queriam seguir essa carreira. Então, neste livro eu falo sobre a história da clínica, como foi que eu decidi iniciar a clínica, como foi minha jornada, como foi esse percurso até agora. Porque, imagine, se para homens é difícil empreender, para uma mulher é mais difícil ainda, tá? Porque nós somos julgadas, nós somos criticadas, nós não somos realmente assim apoiadas, né? Existem ainda muito preconceito. Imagine, eu estou falando de 34 anos atrás, tá certo? Então, é uma jornada que eu fui construindo em um momento em que quem construía, quem fazia alguma coisa eram os homens. E nós fomos educadas para ser, né? Na verdade, são os homens que vão à frente e nós ficamos atrás dos homens, né? E aquelas mulheres que tentam fazer diferente eram sempre criticadas, digamos assim. Mas eu superei muitos obstáculos durante minha carreira, né, em relação a todas essas objeções de convênios, objeções de colegas, da própria sociedade em alguns momentos. Mas, graças a Deus, eu me estabeleci como uma profissional de respeito, uma clínica que é respeitada em todos os lugares. Eu tenho um paciente fora do Brasil, né, que fazem telemedicina conosco, ou que quando vem ao Brasil, vem e faz todos os exames, check-up na clínica. Então, esse livro é bem bacana. E eu também, esse ano também, teve mais um livro, né? São Mulheres de Sucesso, onde são mulheres que contam também a sua jornada. Nesse eu também falo de mim, né? Porque atrás da mulher de negócios, né, da mulher empreendedora, da mulher médica, existe a mulher, né? A mulher que foi criança, que foi uma adolescente, cheia de sonhos, né? Uma jovem, com muitas experiências, com muitas situações vividas, até chegar realmente onde eu estou. Então, esse livro conta também sobre mim, né? E a clínica. Porque eu não consigo separar, né? São muitos anos de clínica. Então, muitas vezes eu não consigo separar. A minha casa, muitas vezes, é uma extensão da clínica e a clínica é uma extensão da minha casa, né? Então, eu digo assim, eu vivo 24 horas por dia para a clínica. Quais dificuldades, né? A senhora até citou aí por alto que teve muitas barreiras, né? Que enfrentou. Quais dificuldades empresariais passou antes de fundar suas clínicas e sofreu algum tipo de preconceito ao ser gestora e mulher? Sim, sim. Né? Foi o que eu falei anteriormente, sim. Inclusive de colegas da própria profissão, da mesma especialidade. Que eu falei, é muito difícil para nós mulheres realmente nos mantermos, principalmente assim, de construir uma carreira bem sólida. Mas eu acredito que assim, eu sou uma taurina, tá? E eu sempre tive os pés no chão. Então, eu nunca dou um passo além daquilo que eu tenho certeza. Então, eu só avanço quando eu tenho certeza. Eu sempre digo para minha equipe, gente, eu preciso de planilhas. Adoro planilha Excel, gente. Adoro, sou fantástica, aquilo é fantástico. Porque eu digo assim, isso mostra números e eu preciso trabalhar com números. Tá? Você não pode simplesmente me perguntar, doutora, podemos fazer isso? Podemos efetuar uma determinada compra? Não, cadê a planilha? Né? Quanto custa? Quanto eu vou pagar? Quando é que eu vou ter o retorno financeiro disso? Né? Ou seja, eu preciso saber exatamente, estou falando de equipamentos, né? Que a gente compra equipamentos de ultrassom, a gente renova todos os anos os nossos aparelhos. Então, eu tenho que saber, né? O que é que eu estou fazendo. Então, eu digo, quero planilha, me apresente dados.
tá? Me apresente números, porque a partir daí eu vou raciocinar, eu vou pensar e eu vou realmente tomar minhas decisões. Então, acho que uma carreira empresarial, ela tem que ser isso. Tá? A gente tem que ter muita consciência do que estamos fazendo. E a senhora realiza algum trabalho social? Qual seria? Sim, sempre fizemos trabalhos sociais, né? Inclusive o próprio Outubro Rosa. É um mês da gente maravilhoso, eu adoro Outubro Rosa. E eu sempre fiz as campanhas, na verdade, 2 vezes por ano. Eu fazia em maio, que é o mês do meu aniversário, e em outubro, por conta de Nossa Senhora Aparecida, que eu sou devota. Posteriormente, foi que veio a questão do Outubro Rosa. Então, antes não existia isso no Brasil, né? Então, eu fazia as campanhas, né? Seja um beija-flor, faça a sua parte. E, alguns anos atrás, eu mudei o slogan, né? Que é Eu Amo Viver. Então, as nossas campanhas Outubro Rosa é Eu Amo Viver. Se eu me amo, eu me cuido, né? Eu faço os meus exames, eu cuido de mim. É uma questão de autocuidado, de autoamor. Se eu não cuidar de mim, eu não posso cuidar do outro, né? Se eu não me dou amor, eu não posso dar amor para o outro. Então, tudo começa conosco, né? Se eu não estou bem mentalmente, eu não tenho como ajudar outra pessoa. Se eu não estou bem fisicamente, eu também não tenho essa capacidade de ajudar. Então, isso é uma questão de a gente internalizar a importância que nós, mulheres, temos, inclusive na vida familiar, né? Muitas vezes nós somos realmente o grande elo dessa família, né? Precisamos, sim, estar bem para cuidar dos outros. Então, isso eu sempre coloco. Autocuidado e amor próprio. Estamos nos nossos momentos finais, né? Papo bom acaba rápido. E nesse momento eu tenho uma pergunta de fechamento que é fora religião, não tem a ver sobre religião. Algo que a senhora chamou por Deus na sua vida, né? Que a senhora viu que não tinha como, humanamente falando, algo acontecer, seja um livramento, uma doença, um acidente, enfim. Que a senhora chamou por Deus e viu que foi ali a mão de Deus, né? Que se não fosse ele, não teria como. Eu diria que eu sou carregada por Deus, porque eu já tive 7 acidentes de carro, consegui sair de todos, né? Alguns com algum probleminha, com fraturas, mas sobrevivi a todos. Eu tive asma quando criança, então eu tive muita falta de ar, muitas vezes eu não conseguia respirar. Eu tive também edema de glote por 4 vezes, ou seja, você fica sem conseguir respirar, porque eu sou alérgica. Mas até eu descobrir que eu era alérgica à aspirina, a uma dipirona, a uma penicilina, me fez levar... eu tomava essas substâncias prescritas e eu tinha edema de glote e acabava indo para o hospital, né? Completamente sem ar, sem conseguir respirar. E você sabe, se você fica muito tempo sem respirar, você morre, né? Respiração é o elo, né, que a gente tem de vida. Então, os acidentes automobilísticos que eu tive e tantas outras situações, né, de pessoas querendo fazer mal mesmo. Então, acho que a gente tem sim. Deus está conosco sempre. Eu rezo, né, peço por mim e peço por todas aquelas pessoas que estão ao meu lado, todas as pessoas que eu amo, né, e que eu quero que estejam bem. Então, Deus está conosco sempre. Amém. Muito obrigada, doutora Ana, pela sua participação, uma lembrancinha. Agradeço. Obrigada também pela revista. Espero que vocês Obrigada. tenham se informado, tenham gostado, né? Procurem fazer seus check-ups, mantenham em dia. Fiquem todos com Deus e até a próxima.